Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Hoje vamos trabalhar uma receita da panificação italiana, tá pessoal? Chama pão siciliano. É uma receita muito clássica, uma receita muito bacana para a gente conhecer, tudo bem? É uma massa base, uma massa crocante, onde a gente modela os pães e faz uma crosta de gergelim e leva para assar. Fica muito legal. Hoje no canal Chef Mancuso, pão siciliano. Vamos lá! Temos três particularidades na receita do pão siciliano. Ó, nós vamos utilizar uma farinha de grano duro, tá? É uma farinha feita de um trigo especial, é um trigo, ele é chamado de trigo durum, tá? E ela tem uma estrutura melhor, o glúten é mais avançado, então ele vai dar uma estrutura melhor para o meu pão. Normalmente a gente utiliza essa farinha de grano duro nos pães italianos, tá? A gente teve a receita já do grissini, onde a gente utilizou a semolina de grano duro. Hoje no supermercado a gente encontra fácil, tá? Ela é um pouco mais cara que a farinha branca tradicional, tudo bem? A outra particularidade é que a gente vai utilizar um pouco de mel. Então esse mel vai trazer um adocicado e vai trazer um sabor muito especial para esse pão. A terceira particularidade, a utilização de dois tipos de fermento, o fermento seco e o fermento natural. Se eu quiser trabalhar somente com fermento seco, eu tiro o fermento natural da jogada e vou trabalhar com a mesma quantidade de ingredientes, normal, vou fazer a receita da forma tradicional. Se eu quiser trabalhar somente com fermento natural, aí eu vou tirar o fermento seco da jogada e vou fazer todo o processo da fermentação natural, aquele processo que a gente já está acostumado, a mistura, o descanso, as dobras. A diferença é que essa massa vai ficar descansando, que a gente chama de descanso em bloco. A gente vai levar toda a massa para a geladeira, após 12 horas a gente vai tirar da geladeira, dividir, modelar os pães e aí ele vai fermentar em temperatura ambiente, tá? Mas isso se a gente utilizar somente o fermento natural. Se a gente utilizar os dois tipos de fermento, esse cara aqui, o fermento natural, vai ajudar o fermento seco. Com o quê? Com a leveza, com as características benéficas da fermentação natural. E o fermento seco vai ser o fermento principal do nosso pão siciliano. E vamos para as quantidades dos ingredientes. Ó, tenho 250 gramas de farinha branca nacional premium, 50 gramas de semolina de grano duro. Tenho 5 gramas de fermento seco, 10 gramas de açúcar, 25 gramas de mel, 100 gramas de fermento natural já ativado. Pessoal, quem ainda não sabe como ativar o fermento, como preparar a sua isca, veja o vídeo Meu Primeiro Pão com Fermento Natural. Lá tem todo o processo, tá? Tenho 180 ml de água, 15 ml de azeite e 7 gramas de sal. Vamos com um método direto, onde a gente mistura os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido, mistura bem, coloca a gordura, aí a gente vai para a bancada, faz a sova, mistura o sal, continua sovando até chegar no ponto de véu, até a gente desenvolver a elasticidade do nosso pão, tá? Então vamos lá. Mistura o fermento e o açúcar. Agora a gente vem uma mão na massa e a outra fica livre para colocar os outros ingredientes, tá? Ó, vamos lá. Homogeneiza os ingredientes secos. Faz um buraquinho aqui agora, ó, na massa. A gente coloca o mel. O fermento natural. E a gente coloca metade da nossa água, tá? Ó. Por que a gente não coloca toda a água? Porque a gente nunca sabe quanto de água a gente vai usar na receita. Essa farinha possui uma hidratação, possui uma umidade. Então se a gente colocar toda a água, talvez eu perca o ponto da massa. Então a gente vai colocando aos poucos e sentindo o que a massa vai pedindo pra gente. Talvez eu tenha que usar mais água do que o que está aqui,
mas vai depender muito da sua farinha, tá? Ó, a gente mistura bem o que tá aqui no meio, tá? O mel, o fermento natural, a água, mais um pouco da água, ó. E aí eu venho tirando do ladinho a farinha, ó. Tá? Com calma, tá? Ó. Mais um pouco da água. Vou pegar aqui agora um utensílio que nos ajuda bastante, que é a espátula, olha lá. É chamada de terceira mão, tá? Porque ela nos ajuda nesse processo aqui, ó. Eu tenho que tirar o excesso para saber quanto de água a massa está pedindo. Se eu deixar a mão dessa maneira, eu não consigo perceber quanto de umidade ainda falta na minha massa, tá? Deixo a espátula aqui no cantinho, coloco mais um pouco de água e venho misturando, ó. Por que que a gente não colocou o azeite quando tem alguma coisa seca ainda? Porque o azeite pode atrapalhar o fermento seco. O fermento seco, ele é um pozinho, né? Um grãozinho. A gordura pode encapsular esse grãozinho e ele não dissolve. E aí o nosso pão não fermenta, tá? Então a gente evita esse processo misturando a gordura com o fermento seco. Ó, mais um pouquinho de água. Olha lá, ó, a gente já não tem mais nada seco, tá? E ainda sobrou água, ó. Então nós não vamos utilizar esse restante de água, tá? Agora a gente vai colocar o azeite e continuar a mistura, ó. Pessoal, nesse momento aqui a gente tem que acreditar no processo, tá? Ó, nós não vamos jogar farinha. Parece que não vai dar certo, ó, esse azeite, essa massa mole, parece que precisa de farinha, né? Não, nós não vamos colocar farinha. Nós vamos só misturar, que daqui a pouco o azeite vai fazer parte dessa massa aqui, tá? E não vai ter mais líquido também. Vou deixar reservado aqui, ó. Vamos lá, vamos misturar até o azeite fazer parte da massa. O azeite já incorporou na massa, olha que coisa linda. Tá bem úmida assim mesmo, tá, pessoal? Ó, quando a gente sabe que pode sair do bol para a mesa, quando a gente pega a massa assim, ó, e a gente aperta e ela cai pela mão assim, tá? É essa textura mesmo, tudo bem? Agora a gente vai com ela para a bancada. Vamos lá. Um pouquinho de farinha na bancada. Um pouquinho de farinha na nossa mão, que ainda tem aqui um pouquinho de massa, tá? A ajuda da terceira mão, olha lá. E agora, pessoal, nós vamos fazer o primeiro processo de sova, tá? 3 minutinhos em média para a gente adquirir a primeira elasticidade. E aí depois nós vamos colocar o sal, mais 3, 5 minutinhos, a gente tem o nosso ponto de véu. O que que é o ponto de véu? Ó, a gente pega um pedaço da massa, tá? E a gente tenta abrir o mais fino possível. Ó, tá vendo que tá rasgando? Ó? Aqui a gente não tem rede de glúten nenhuma. A gente já tem o glúten aqui, só que não temos a rede de glúten, o nosso alicerce, tá? Para o pão. Então agora a gente vai sovar para desenvolver essa rede aí. Eu gosto de sovar pegando esses dedos, fazendo aqui uma bolsa de ar e eu sovo com a palma da mão. A mão esquerda dobra e essa sova. Ó, a minha mão esquerda nunca sova, tá? Eu só viro aqui e vou sovando, tá? Olha lá, ó, aquela massa que parecia precisar de farinha, só essa farinha que foi para a mesa, um pouquinho na mão. Olha que massa legal já, ó, tá? Então agora a gente vai sovar esses 3 minutinhos, desenvolver essa primeira elasticidade para a gente poder colocar o sal. Vamos lá. Já temos aqui uma elasticidade, ó, tá? Já tá mais firminha a massa. Agora a gente rasga ela, ó, e a gente vai colocar o sal, tá? Sem medo de ser feliz, vamos lá. E agora nós vamos sovar mais 3 a 5 minutinhos, ó, distribuindo bem esse sal. Vamos conferir novamente o nosso ponto de véu, olha lá. Mão na farinha.
Pegamos um pedaço da massa. Nós vamos tentar abrir fino novamente, ó. Então a gente vem tentando abrir e vai forçando atrás, tá, ó. Olha como que já tá legal, ó. Já ficou bem mais fino, mais resistente, né? Agora nós vamos deixar essa massa descansar, pessoal. Quanto tempo? 20 minutos, independente da temperatura da sua região. Muito frio, 20 minutos. Muito calor, 20 minutos. A gente precisa deixar descansar para esse glúten descansar, para a gente poder modelar os nossos pães. Então agora 20 minutinhos e a gente vai fazer a pré-modelagem e depois a modelagem. Beijinho na massa e vamos descansar. Nossa massa descansou por 20 minutos, teve uma fermentação aqui, mas não tem problema, o que a gente precisa é da fermentação final. Então aqui agora a gente vai tirar essa fermentação, ó, tá? Reduzir. Como a gente deixou a massa descansar, eu não posso sair rasgando ela, tá? Então agora a gente vai dividir em porções de 80 gramas para quem tiver balança ou em partes iguais, tá? Vamos lá. Temos aqui 8 peças, em média 80 gramas, tá? Essa quantidade de massa vai render então 8 peças de 75 a 80 gramas cada, tá? Agora a gente vai pegar um pedaço da massa e nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos abrir um cordão, tudo bem? Ó, pego a massa, tiro a fermentação e faço isso aqui, ó. 1, 2, tirando a fermentação, tá? 3, ó, aperto bem, tá? Faço aquela chave que a gente chama. Agora nós vamos abrir o cordão. Se eu tentar abrir o cordão dessa massa aqui, ó, eu não vou conseguir, tá? Ela vai ficar cheia de ar e vai ficar irregular. Então eu tenho que fazer esse processo aqui. Agora nós vamos fazer aquele processo de quando a gente abre a baguete. Ó, uma mão no meio da massa. Aí ela ficou mais grossa, mais fina e mais grossa. Agora a gente vem abrindo para cá, ó. Venho com as duas mãos, forçando, sempre com a mesma espessura, tá, ó. Venho levando, tirando toda a fermentação que tem aqui dentro, ó. Aí a gente abre em média 2 palmos, tá? 1, 2, em média, tudo bem? Agora como que é a modelagem do pão siciliano? Ó, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Eu paro aqui, tá? Agora eu pego essa parte e vou do lado contrário. 1, 2, 3. Ó. Tá? E agora a gente vai deixar reservado aqui no cantinho. E nós vamos fazer essa modelagem com todas as outras massas, tá? Vamos lá. Vamos mostrar novamente a modelagem, ó. Pego o pedaço da massa, fecho 3 vezes, 1, 2, 3 vezes, tá? Ó. Agora a gente vem com uma das mãos, força o meio da massa, mais grosso, mais fino, mais grosso, e eu saio para a lateral, ó. Cheguei aqui, 2 palmos, agora a gente vem. Pessoal, bem de leve aqui, tá? Ó, não força, não deixa muito perto, senão ele vai crescer para cima, ó. 3, 1, 2, 3. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar essa modelagem numa água e nós vamos passar numa crosta de gergelim. Esse é o aspecto final do nosso pão siciliano. Tenho aqui a água, aqui o gergelim branco. Agora a gente vai pegar o nosso pão, ó, tá? Segurar nessa parte de trás, colocar na água, seguro, trago aqui no gergelim e viro, tá? Nós vamos fazer isso com as 8 peças, ó. Pego, levo para a água, seguro aqui em cima da água, ó,
coloco aqui no gergelim, dou uma apertadinha, viro ele novamente, ó. Vamos lá, vamos fazer com todas as peças. Agora vamos com a assadeira, um pouquinho de farinha, nós vamos colocar o nosso pão siciliano para fermentar, olha lá. E os nossos pães sicilianos vão para a fermentação final agora, tá? A gente vai colocar um plástico em cima e agora eles vão para um lugar abafado, um lugar que não corre vento, tá? Em média 40 a 50 minutos, tudo bem? Vai depender da temperatura da sua região, tá? A hora que eu falo dobrar de tamanho, a gente tem que aguardar um tamanho correto de mandar para o forno, tá? E esse tamanho correto vai depender do toque. A gente fala 40, 50 minutos, mas de repente com 25, 30 minutos você já tem o seu pão. Então não vamos descuidar, tá? Vamos ficar sempre esperto, olhando o seu pão, tocando o seu pão. É melhor tocar o pão do que confiar somente no relógio, tá? Então agora a fermentação final do pão siciliano. E o nosso pão siciliano dobrou de tamanho, olha lá que coisa linda. Agora a gente vai levar para o forno. Eu vou escolher aqui na padaria o forno turbo, 180 graus. De 12 a 15 minutos o meu pão já está pronto. Pessoal, com vapor, tá? Sempre que a gente faz um pão à base de água, necessita de vapor. Forno de laço, 230 graus, de teto, 200 de base, de 15 a 20 minutos eu já tenho o meu pão pronto. No forno doméstico, a gente pré-aquece na temperatura máxima, coloca uma assadeira vazia no fundo do forno, tá? Para quê? Para a gente gerar o vapor quando colocar esse pão dentro do forno. Colocou o pão, joga metade de um copo de água nessa assadeira vazia que está lá dentro. Aí vai gerar o vapor para dar o brilho e crocância nesse nosso pão. Em casa, 20 a 25 minutos eu tenho meu pão siciliano pronto. Então vamos para o forno turbo. E o nosso pão siciliano saiu do forno, olha lá, bem douradinhos. Agora a gente vai deixar esfriar, depois nós vamos cortar e ver como é que ele ficou por dentro. E o nosso pão siciliano esfriou, agora a gente vai ver como é que eles ficaram por dentro, ó. Pega um aqui. Nós vamos cortar. Lembra que foi o mel, né? O mel ele dá uma maciez para o nosso pão. A leveza do fermento natural, olha lá, ó. Muito bacana, né, pessoal? Bem macio, ó. Essa é a característica do nosso pão siciliano. E esse é o pão siciliano feito aqui no canal Chef Mancuso. Espero que vocês tenham gostado, olha lá. Quero muito agradecer ao Empório Nelore de Ouro, aqui na cidade de Presidente Prudente, que dá toda a estrutura para a gravação dos vídeos. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo, outro, tchau!